aqui, terceira pergunta. E sobre a manutenção da maquiagem, que a gente compra, que a gente ganha nas datas especiais? Uma vez eu vi um estudo de que normalmente uma mulher tem maquiagem tipo 8 vezes mais do que precisa. Eu achei pouco, mas tudo bem. Eu olhei as minhas maquiagens e falei, eu acho que eu tenho para mais de 8 aqui, mas tudo bem. Eu acho que no mínimo. No mínimo, né? No Mas mínimo. foi feito esse estudo, que aí chegou-se a isso, né? Que uma pessoa normalmente tem 8 vezes mais produtos de maquiagem usando ao mesmo tempo do que precisa. Eu queria saber que horas... Isso é importantíssimo. A gente falou de como preparar essa pele, coisas básicas, mas fundamentais para preparar uma pele para uma maquiagem perfeita. Agora, que horas a maquiagem não serve mais para usar? Eu queria que você falasse sobre tudo que a gente pode sentir, observar em todas as maquiagens, inclusive batom, e nos pincéis. Eu queria que você falasse sobre os pincéis. Depois a gente fala, porque... Depois eu vou deixar você falar. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu acho que você vai poder dizer exatamente os prós e os contras, que é a técnica de aquarelar a maquiagem. Vocês vão saber o que é. Tá vendo? Meu Deus do céu. Então, gente, vamos lá. Bom, fala sobre a maquiagem. Os potinhos, então, assim, os batons, máscara de cílios, tudo. A conservação, tanto das maquiagens quanto dos pincéis, ou de qualquer instrumento, por exemplo, todo mundo adora usar uma esponjinha para passar maquiagem. Então, quando eu pego, olha, eu vou colocar, eu gosto de colocar aqui nessas paletas, principalmente a de metal. Paleta de metal, que é uma paleta de aço cirúrgico, onde nós podemos colocar a base, e eu aprecio muito as bases que tem o pumper. Nós colocamos a base aqui, então não tenho contato com a base. A base não está aberta. E o interessante é que algumas linhas vendem os vidrinhos, por exemplo, dessa maneira, mas vende o pumper. Você pode acoplar o pumper naquele vidrinho. Perfeito. Você vai ter um rendimento muito maior dessa base, em questão de tempo, ela não vai estragar porque ela não está em contato com o ar. Então vamos lá. Nós temos uma questão que é o que existe no ar, e é muito importante isso agora no nosso momento Covid, que nós aprendemos muito sobre isso, vem sendo extremamente importante como a gente lida com essas coisas. Então, assim, o ar, ele carrega o microbioma, todo um composto, toda uma organização social micro-orgânica. E existem bactérias, vírus, germes, protozoários, está tudo solto no ar. O ar é quem conduz. Eles são extremamente minúsculos, leves e são conduzidos por aí. E existem bons e ruins. Os bons, eles vão auxiliar em uma série de coisas. Por exemplo, a gente toma lactobacilo vivo. É uma bactéria. Né? Então ele vai ajudar na função intestinal. Mas se a gente come alguma comida que está contaminada, a gente come uma bactéria ruim. E a gente vai ter um problema intestinal. E assim é tudo. Nos produtos cosméticos, esses micro-organismos, eles encontram os locais perfeitos para uma convivência maravilhosa e de alimentação. Por quê? Todos os produtos têm na sua composição água. Sim. Desde a base líquida até o pó compacto, sombras compactas, tudo tem água. Qual é o ambiente que esses micro-organismos adoram ficar? Em ambientes quentes e úmidos. Úmidos, Então, assim, você quer conservar o seu produto bacana, mantenha sempre ele fechado. Não toque com os dedos, não toque com as mãos. Procure sempre, de alguma forma, isolar o produto, trabalhar com espátulas que você possa pegar. Onde é que tem isso aí para vender, Beto? Olha, adorei. Class Vogue. Class Vogue. Da Class Galera, Vogue. Indo para Class Vogue daqui a pouco, depois da live, para ver. Porque realmente, se você coloca o que você vai usar, tá bom, você pode até guardar sua maquiagem de volta, né?
e usa ali o... Sim, muito bom, muito boa dica. Muito a boa partir dica. desse, nós temos uma série de aplicadores. Por exemplo, essas esponjas que são esponjas descartáveis. São esponjas que eu passo a base, venho aqui, aplico, né? Vamos por aqui um pouquinho. Apliquei, trabalhei com a minha base e tal, nananã, foi, terminou, eu vou jogar ela fora. Eu não vou ficar lá lavando essa esponjinha. Porque, e fala sobre isso, né? É importante você ter uma quantidade de descartáveis, justamente, né? Sim, e que assim, nós temos aí uma questão de, é descartável, é muito lixo, não sei o que, tá. A gente consegue fazer uma reciclagem disso depois. Existe, as coisas estão surgindo com uma consciência maior da saúde do indivíduo. E a saúde do indivíduo, ela está atrelada à convivência nesse orgânico do próprio mundo. Nós, em relação ao mundo, ao universo, somos micro-organismos. E nós temos que ser micro-organismos do bem e não do mal. Então, nós precisamos trabalhar isso de forma consciente e, claro, né, não ter desperdício. Então, quando uma empresa fabrica determinado produto, ela já tem que pensar como vai ser o destino final daquilo. É o que a maioria está fazendo atualmente. E são as empresas que estão despontando no mercado. São essas empresas que têm essa preocupação com todo o ambiente ecológico, com o todo. Isso é muito bacana. Então, só para encerrar essa questão da conservação, eu acho que é uma dica muito importante isso. Não manuseie diretamente com as mãos. Não deixar no banheiro. Não deixa no banheiro. Banheiro, olha, 2 locais de contaminação muito grande em uma casa está no banheiro e na cozinha. São os 2 lugares de maior contaminação. Por quê? É o ambiente perfeito. Tem vapor, tem calor, tem umidade. Você quer estragar o seu material? Deixe no banheiro, deixe na cozinha. E não pincéis? Pode. E a pessoa que deixa os pincéis lá todos bonitinhos assim para... as maquiagens eu deixo fora. Todo mundo adora. O meu potinho eu coloco lá. E aí? Eu acho um barato. Eu entro na casa das pessoas, assim... ele entra reparando. Não entra reparando, mas é fatal. É uma coisa que chega a me incomodar. Isso, né? Eu chego, tá lá uma exibição, parece uma vitrine de loja. Um monte de perfume, um monte de pincel, um monte de maquiagem, é um display, é um grande display. Vai perder tudo aquilo logo. E como perde? Se você pegar uma base, ela mudou a cor, ela alterou a composição. E geralmente a base ela separa. Ela quando separou. Tá ruim. Tá ruim, separou, ela não vai mais. Não vai mais. Ela perdeu o que é chamado de estabilização. Ela desestabilizou. Ela não vai mais voltar. Você chacoalha, chacoalha, chacoalha e ela volta para o mesmo lugar. Porque é óleo e água. Óleo e água não mistura. O que faz o óleo e a água misturar são os estabilizantes. A partir do momento que eles se perdem, justamente pela quantidade de água além da necessária, pelo calor além do necessário, pela umidade além do necessário, pela luz além do necessário, desestabiliza. Portanto, olha como a gente, pela lógica, a gente vai agir agora, tá? A gente não deixa no calor, porque a gente já sabe que vai estragar, porque vai separar. A gente não coloca água. Por isso você fala da água, das sombras aquareláveis, por exemplo, que é uma prática muito comum e que se fazia muito no passado. Quando eu aprendi a maquiar, a gente aquarelava todas as sombras. Por quê? Porque ela era tão dura, tão compactada, tão seca, que só molhando para sair. A gente pegava lápis de olho, esquentava na lâmpada da luz do camarim para derreter, para poder passar nos olhos. Eu vivi isso. Eu vivi isso. São 30 anos para trás, era assim. Hoje a gente não precisa. Hoje nós temos sombras que têm uma espalhabilidade muito maior, mais fácil, facilita a vida. E pós que não necessitam de mistura com água. Mesmo quando a gente molha a esponja
com essa água, a gente está passando num produto como a base, é importante que a gente isole ela aqui. Eu vejo muita gente ainda hoje pegando a esponja ou o pincel e passando direto das bases compactadas, né? Uhum. Como, por exemplo, nós não, temos no pó aqui base, né? No pó base. Nós temos aqui uma paleta de bases como essa, vem direto e passa aqui, estraga tudo. Por quê? Lembre-se, eu tenho micro-organismos na pele. Quando eu passo aqui, eu estou levando daqui para cá. E aonde ela encontra aqui? O ambiente perfeito para se alimentar. E prolifera. Então nós temos aqui muitos germes reunidos. Muitos. E o que acontece isso no momento futuro? Além de estragar a base, você pode comprometer a pele. Quantas e quantas pessoas? Nós temos um monte de gente que está aqui assistindo que vai confirmar isso. Você começa a passar coisas nos olhos, de repente aparece uma descamação aqui na área dos olhos. É uma perda, né? Uma perda bem grande um acúmulo de micro-organismos que está ali. Geralmente são bactérias. Isso é uma boa dica. Então quando você se vir de perto, aliás, é bom ter um espelho, não sei se eu vou, tem um espelho, né, grandão, aquele que aumenta, né, algumas vezes para você ver o que não vê rápido no todo dia. Se tiver, então, uma ressequidão, né, aqui, é porque tem alguma questão aí, tem algumas bactérias aí se alimentando. Agora, Beto, então, maquiagem, mudou de textura, mudou de cor, mudou de cheiro, ou perdeu o cheiro, já tem que olhar, né? Já tem que ir para o lixo. Tem que ir para o lixo. Não adianta fazer a raspadinha ali. Pode jogar no lixo. Tirar só o de cima, cima. Não, ela está inteirinha contaminada. Nossa, inteirinha contaminada. Então, gente, mas é a minha preferida, eu não encontro nenhuma igual a ela. O que a pessoa faz? Pois vai ter que buscar outra. Aproveitando, eu vou falar um pouquinho sobre higienização de pincéis também. Por quê? É importante isso. Eu quero que você fale. É porque, inclusive, Heloísa Barreto Makeup falou: Beto, os pincéis, uma parte tão importante. Fala sobre a manutenção dos pincéis. Vou falar. Então, primeiro eu tenho aqui, eu vou apresentar. Isso daqui a gente chama de Butterfly, que é um suporte que nós usamos para fazer a higienização dos pincéis. Então tá aqui, nós temos várias maneiras de cuidar desses pincéis. As formas mais rápidas, por exemplo, usamos o pincel, passei o pincel no pó, trabalhei com o pincel aqui, não é? E ponho lá e guardo, deixo ele lá. Essa oleosidade da pele, essa umidade da pele, ela vai ficar aqui no pincel junto com o pó. E a gente, se vai deixando, se isso vai ficando, eu tenho preguiça de lavar pincel, a gente corre o risco de ter uma contaminação aqui. E que fatalmente, quando você encostar naquele pó novamente, contamina o pó. Quando você passar para a pele, se tiver algum probleminha na pele, você corre o risco de ter alguma problemática. Então nós temos limpadores hoje, muito diversas potentes. Marcas. O que a gente precisa buscar, o que seja mais bacana, o que seja bom, que limpe o pincel, que tire essa sujidade do pincel, que consiga matar o máximo possível, porque simplesmente lavar um pincel com água e sabão, a gente tira a sujeira, mas a gente não mata os germes e bactérias. Então, e acaba ressecando esse pincel, né? Aliás, gente, o Beto me ensinou, gente, porque eu tenho que falar, porque derrota a gente tem que contar também, porque, enfim, todo mundo aprende, né? Antes de fazer aqui a live, falei, Beto, o que eu uso, né, para limpar minha maquiagem? Porque eu limpo toda vez que eu uso. Se eu for maquiar de manhã, depois banho, maquiar de tarde, depois banho, maquiar de noite, que às vezes é isso, é banho e vai. Eu limpo, então eu já separo ali uns minutos para limpar. Mas, gente, eu tava limpando com sabão de coco. Não. E aí ele falou assim, Babi, nem sabão de coco, nem detergente eu nunca cheguei a usar.
Mas eu estava limpando com sabão de coco, Beto. Pois e aí eu é, estava vendo que o pincel não estava nem aderindo mais tanto ao produto, estava estranho. Sim. Tava O que estranho. acontece assim, vamos pensar um pensamento bem básico. Como eu dou aula, eu costumo jogar para os alunos isso. Vocês fazem maquiagem, vocês fazem maquiagem, quando vocês vão maquiar o rosto, vocês usam para lavar o rosto detergente de cozinha ou sabão de coco, sabão... Não. Sei lá. Não. Eu já entendi. Por quê? Já entendi a mensagem. Por quê? Né? Agora vamos suavizar esse processo. Quando a gente vai tomar banho com água muito quente e está lavando com sabonete, principalmente quando ele faz muita espuma, o que acontece com a pele? Que fica dando aquela coceira. É um ressecamento da pele. O que fez? O sabão, com a água, ele forma uma emulsão que vai arrancar, vai tirar tudo aquilo. Porém, os pincéis, eles têm uma textura. E isso fica preso no pincel. Fabiana perguntou, eu uso shampoo e condicionador, pode? Não, vai entendendo, porque o que vai acontecer? Qualquer um desses fica retido no pelo do pincel, em qualquer um. Você está trabalhando no rosto, você vai passar nos olhos, vai dar irritação nos olhos. Você vai passar no lábio, vai causar algum problema, alguma irritação nos lábios. Se tiver alguma fissura, alguma abertura da pele, a pele é uma proteção do organismo, ele pode causar alguma questão, ele pode arder, pode uma série de coisas. Então, o que nós fazemos? Nós existem, por exemplo, um limpador de pincel, ele mata germes e bactérias, por quê? Porque o álcool 70 é a única porcentagem que garante essa morte desses micro-organismos, tanto que é usado no hospital, ok? Sim, então aqui é feito com álcool 70? Não, é um outro álcool, mas que ele permanece. Por que a água? Porque a água faz com que a partícula de álcool fique mais tempo ali para agir, matando esses germes e bactérias, porque precisa de um tempo. Quando a água seca, ela leva tudo embora, evapora. Esse produto, por exemplo, ele tem o álcool e um óleo, todo especial aqui, todo parampapã, que faz essa mesma função. Então, quando você bate ele aqui, ele vai tirar toda essa sujeira, ao mesmo tempo com a preocupação de matar os germes e bactérias. Eu tenho ele, a Class Vogue mandou para mim, e eu percebi que ele ainda fica hidratado, tanto quando eu usei esse, quanto quando eu usei o que limpa a esponja, porque a gente não falou das esponjas, mas as esponjas também estão subentendidas aí, viu, gente? Limpou o pincel, limpou a esponja. Limpou a esponja. Tanto que o que as empresas tem o limpador fazem? De esponja, né? E também tem 3 produtos muito bons, gente. Olha o meu onde já está. Depois vamos fotografar e vamos botar nos nossos stories, porque esses produtos aí... Por exemplo, esse daqui, porque só limpar com um limpador de pincel assim, a gente está limpando, está matando ali, mas só ele funciona? Não, a gente precisa, dependendo do tempo que você usa, né, a frequência com que você usa esses pincéis, é importante que você lave. Então nós vamos lavar o pincel, cadê meu pincel? Nós vamos lavar o pincel, olha, eu uso mesmo, está bem usado já. Então eu molho o pincel, eu passo nesse sabão, é um sabão próprio para lavar o pincel. Sim. Aqui na tampa tem uma esponjinha de silicone, que ela tem uma textura, que com esse movimento eu vou lavar e tirar toda a sujidade dos pincéis. Tudo. E ele vai matar. E eu confio muito nesse produto da Class Vogue. É a minha grande paixão, por quê? Porque eles vão buscar oferecer sempre o melhor. Eles são uma empresa de make-up supply, né? Eles dão suporte para os maquiadores. E o que eles fizeram? Qual foi a preocupação disso aqui? É só lavar, fazer espuma e levar embora? Não. Ele mata
esses germes e bactérias em 99%. Isso, ele tem um selo internacional que garante isso. Eles investiram, Babi. Tirar um selo internacional é um investimento bem pesado, tá? Então, mas eles precisaram fazer isso, principalmente nesse nosso momento Covid. Porque tem que passar por várias provas, né? Nesse momento Covid que tem que comprovar isso. E é importante. Mata o Covid? Não, o Covid não mata porque o Covid ele não tem vida. O Covid ele se apropria de um ambiente propício para o desenvolvimento dele. Então, se nós temos o nosso ambiente limpo, nós evitamos todo esse tipo de contaminação. Aí vai uma dica. Quando a gente colocar o pincel para lavar, nunca lave ele assim com a água caindo aqui. Você destrói todas as cerdas. Todas as cerdas vão embora. Você tem que lavar o pincel no sentido do pelo. E ele tem que secar nesse sentido. Para que a água não penetre nessa região. Se você não tiver como botar assim, você pode botar numa toalhinha limpa, né? Lógico. Deitado. Deitado. Tá. Não precisa colocar no sol. De preferência uma superfície que ele fique assim. Tá, mas não precisa colocar no sol. Nunca. Não deixe no sol. Não seque com secador. Isso estraga todo o seu material. É sensível. Sabia que o pincel é feito à mão, um por um? Não sabia. Uau. É um cabo. Depois vem para uma outra pessoa que vai cortando os pelos para dar o formato. É manual. Um a um. Aqui, ó, Roseli Torres falou, eu faço tudo errado até hoje. Roseli, então aprende com a gente. Todo mundo faz, isso não se condene. Mude. E teve aqui, Angélica 25 Silva Underline falou, e sempre cobrir com toalha, secar com uma toalhinha. Como é que fica isso? Você olha não cobre. Aqui, ó. Nós colocamos aqui na Butterfly os pincéis lavados, tá? Eu fui lavando e fui colocando. Aí eu viro a Butterfly para baixo. Os pincéis vão secar. Até caiu aqui, peraí. Você achou que era só um display para segurar os seus pincéis? Não, gente, eu tenho essa Butterfly, ganhei essa semana essa Butterfly, ela é incrível e ela é assim, ela gira por... É justamente para essa função. Aí os pincéis, eles estão secando aqui e eles vão manter sempre a mesma forma. Gente, não vai entrar água aqui, porque se entrar água no pincel, nós vamos diluir a cola, porque essa cola é uma cola especial para não ter nenhum problema, nenhuma reação com a pele. Ela é a base de água. O que dilui a água. Se entrou a água aqui, quando nós lavamos ele virado para cima, a água penetra, os pelos caem todo. Então, dessa forma, nós temos isso. A água escorre do cabo, se caso molhe o cabo, e não corre o risco de descascar, de perder essa pintura do cabo, porque os cabos são pintados, né? São cabos de madeira pintados. E você tem aqui, Babi, de um dia para o outro, você lavou à noite, de manhã, eles já estão sequinhos. Porque o produto foi pensado para isso. E a gente falou de uma coisa antes da nossa gravação aqui, que foi máscara de cílios. Quando abriu para usar, vai usar por quanto tempo? Olha, a máscara de cílios, de forma geral, ela foi desenvolvida para durar 3 meses. A partir daí, o que você tiver é lucro. Ai, mas a minha secou e eu fui lá e coloquei colírio. Você estragou. Porque ela já está estragada, ela molha na hora, mas depois ela vai embora. Mas tem um diluente que eu coloco lá e dá certo. Não, você está cuidando de uma coisa que é para os olhos. Primeiro, que a água que vai ali é uma água própria, é uma água estéril. Se você colocar uma água filtrada, uma água da torneira, uma água da mineral, é uma água que tem micro-organismos. Vai infestar lá dentro.